Eu realmente acredito que as experiências que temos na nossa infância e adolescência moldaram as pessoas que somos hoje. E colocar a próxima geração em conexão com a natureza é algo essencial. Por isso eu estou aqui hoje com a minha amiga Laís, que é engenheira florestal, paisagista e idealizadora de altos projetos voltados à educação ambiental, para falar que podemos usar o paisagismo como forma de educar a próxima geração. Então bora pro vídeo, família! Meu nome é Joab, sou arquiteto e professor de paisagismo, e se tu não é inscrito nesse canal ainda, tá dando mole. Galera, então estamos aqui com a Laís, que aceitou esse convite de estar com a gente, né? E vai trazer um pouco da experiência dela. Não vou apresentar, vou esperar que ela mesma se apresente aqui. Então, queria mesmo era agradecer, Laís, a sua presença aqui. E ficar à vontade, que a casa é sua também, tá? Gratidão, Joab, um grande amigo e parceiro de profissão, com certeza. É uma honra estar aqui fazendo parte do seu canal, que eu não perco os vídeos, são maravilhosos, muito elucidativos, né? Eu sou Laís, uma amante da natureza, muito curiosa, né? Gosta de estar conectada, um ser brincante que ama subir em árvores. Sou engenheira florestal de formação, educadora ecológica e paisagista, né? E muitas outras coisinhas a mais, além dessa descrição formal. Massa, Laís. Então já aproveita que você falou aí que você é engenheira florestal, já explica pra gente mais ou menos aí o que é um engenheiro florestal, o que faz um engenheiro florestal. Olha, engenharia florestal é um grande xodó, uma profissão que eu sempre amei, assim, e foi me conquistando cada vez mais durante a minha vida acadêmica. O engenheiro florestal, para mim, é aquele cara que sabe olhar uma floresta como um todo. Então, ele é um grande gestor de florestas, né? Dentro da engenharia florestal, a gente aprende realmente a olhar o ecossistema como um todo e entender um pouco como manejar, como olhar os recursos daquele ambiente, né? Então, vai para o lado da conservação da água, do solo, das bacias hidrográficas, e aí, a partir disso, pensar em uma forma de manejo, né? Seria de como usufruir mesmo, assim, de uma forma que seja sustentável. O engenheiro florestal tem grandes áreas, né? Ele pode atuar em grandes áreas, como, por exemplo, ele pode vir na área de silvicultura, que é realmente o cultivo de árvores, como eucalipto, mogno, até outras árvores nativas mesmo, né, que sejam dentro de um sistema de floresta. Então, o manejo florestal ele pode ser tanto desse princípio, tanto de florestas plantadas, ou também de florestas nativas. Uma gestão, por exemplo, de uma unidade de conservação, ela é feita por uma equipe interdisciplinar, onde o engenheiro florestal faz uma atuação muito, muito precisa ali dentro, muito necessária. Porque o engenheiro florestal está sempre olhando a ecologia, a dinâmica da floresta, que às vezes parece estar bem quietinha ali, mas a dinâmica é intensa, então faz o levantamento florístico, o inventário florestal, né, é muito voltada para a flora. E os biólogos atuam muito junto com o engenheiro florestal, porque eles têm também um olhar voltado para a fauna, né? Então, é uma junção das duas. E o engenheiro florestal também pode trabalhar como paisagista, que é o meu caso, como educador ambiental, como geneticista, ou também para o lado da tecnologia das florestas, né, voltado para a aplicação da madeira. Então, assim, é tudo que a floresta pode nos oferecer, tanto de tecnologias madeireiras ou não madeireiras. Saquei, massa. E você falou, assim, da educação ambiental, e é justamente o ponto que eu queria tocar aqui, né? Eu tô ligado que você trabalha nos projetos, assim, bem massa mesmo. Eu queria que você apresentasse pra galera os projetos que você tá atuando, tanto de educação de crianças, né, de adolescentes, enfim. Fala aí um pouquinho desses projetos educativos que você trabalha. Realmente, a minha caminhada foi indo muito do lado da educação ecológica. E realmente ela veio porque, primeiro, fui tocada, sabe aquele encantamento? Uhum. Meio que a gente vira fadinha dos jardins, e aí aquele despertar, você fala, não, eu preciso transmitir isso, né? Eu preciso partilhar. Então, eu trabalho com alguns projetos que nascem no meu coração mesmo, e
Entre eles, eu comecei uma atuação muito forte com educação voltada para as escolas, voltada para as crianças, que são projetos de hortas escolares. E dali também surgiu a vontade de expandir, né, de estar não só dentro dessa caixinha, dentro das escolas, mas expandir isso em forma de vivências, tanto para adolescentes, crianças e adultos também. Então, dentre esses projetos, por exemplo, eu tenho um projeto voltado para crianças, que é uma colônia de férias, co-idealizado junto com a Isabel Cruxem, que a gente fez várias edições de colônia de férias para crianças de 3 a 11 anos. Já fiz vivências para adultos, assim, com alimentação, para crianças e adolescentes com alimentação também, trazendo esse vínculo da natureza com a alimentação. Trilhas ecológicas, trilhas nas cidades. Então, assim, onde é que a gente pode vivenciar a natureza? Eu sempre gosto de inventar alguma coisa para compartilhar, né? Massa. Isso tudo aqui rola em Brasília, né? Esses projetos? Sim, esses projetos foram todos em Brasília, assim. Esses tempos de pandemia, criei um projeto online, uma vivência chamada Caminhos Naturais, co-idealizado com a Fava de Bolota também, que foi uma imersão e um desafio, né, de experimentar a natureza a partir de uma conexão virtual. Foi muito gostoso também. Massa. E fala um pouco dos métodos que você usa assim com as crianças, porque eu sei que tu também usa um método bem diferente, assim, tem uma ideia. E, assim, tipo, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que você faz lá com as crianças, assim, a experiência que vocês têm, esse lance mesmo de deixar eles mexerem, de deixar eles meterem a mão na lama, minhoca na mão. A gente vai até passar algumas imagens aqui pra galera ir vendo também. Queria que você falasse um pouquinho disso. Ai, gente, são várias experiências legais. Então, assim, os projetos hortas escolares, por exemplo, eu acho que é tão interessante porque a gente tira esse conceito de sala de aula, né, em 4 paredes, assim, e vai para a área externa e traz aquele olhar de a liberdade ao ar livre, né, atiçar a curiosidade, a imaginação. E aí, por isso que eu sempre falo, não podem as minhas crianças de mexerem nas coisas, porque hoje em dia o adulto, ele está sempre com várias falas imperativas e principalmente pautadas pelo não, né? Não pode mexer, não pode subir em árvore, não pode, né, arrancar folhas. Então, quando eu estou com as crianças nesses ambientes de natureza, eu tento trazer um olhar mais de facilitadora daquele ambiente de aprendizagem, onde elas podem percorrer e tocar, interagir, porque a criança, ela é um pequeno cientista, ela está sempre querendo testar hipóteses, e em cada idade, em cada faixa etária, a gente tem diferentes perfis. Por exemplo, criancinha de 2 anos, gente, ama matar formiga, ama matar lagartinha, eles querem testar sabe, tem que esmagar para ver se aquilo ali é real, se aquilo ali tá andando. Então, assim, se eu já ficar podando aquela criança do tipo, não mata o bichinho, só pode fazer carinho no bichinho, né, assim, eu acredito que a gente não permite que a criança entenda ela como parte daquele ambiente, como pertencente e como, assim, descobrir que aquele bichinho está presente ali, né? Faz parte do ambiente mesmo. Então, eu gosto de ir conduzindo, de acordo com a maturidade da criança, ela vai descobrindo que, ok, deixar o bichinho vivo, deixar ele interagir, deixar ele polinizar as florzinhas, entender qual é o papel dele naquele ambiente, né? Então, a gente tem criança, por exemplo, ele quer tocar, o modo sensorial dele é muito ativo pelo tocar, por colocar na boca, né? Então, assim, a gente tem que ir permitindo que a criança, sempre com o adulto olhando, obviamente, porque você tem que olhar aquilo que talvez não seja coerente, ela pegar, ela tocar, por exemplo, uma pimenteira na horta, não dá, né? Não, mas coisa, você vai ensinando. Às vezes a galera vai ouvir isso e vai pensar, então deixa o moleque tocar o terror também aí, tacar fogo nas coisas para experimentar. Não é isso que a gente tá falando também, né? É mais sobre essa experiência mesmo dele poder aprender mesmo de uma forma empírica ali, né? De uma forma experimental mesmo. Experimental. E uma coisa que eu sempre falo também, Joab, é que a natureza, ela nos dá o próprio limite.
Você entende? Porque, às vezes, dentro de um ambiente fechado, as pessoas estão querendo colocar todas as condições para as crianças. Tipo, você só pode subir esse degrau, a mesa só pode ficar assim, o quadro é só para o professor. E eu acho que quando a gente está num ambiente vivo e natural, ele molda os limites. Então, por exemplo, eu falo isso pela questão de subir em árvores. As crianças menores, elas sabem, elas vão pouco a pouco testando os próprios limites dela, até que ela consegue subir numa árvore maior, entende? Então, assim, ela vai tendo consciência corporal moldada pela essa relação com a natureza, entende? Então, a gente tem que permitir, a natureza ela é uma regente mesmo, ela é uma mestra, ela traz esse limite para a própria criança, e isso desenvolve as habilidades manuais, corporais e emocionais, e até mesmo de entender os limites, né? Tipo assim, o fogo, eu não posso tocar, a água, ela me molha, quando eu posso pegar chuva, quando eu não posso. Então, são vários limites que a natureza nos proporciona, né? E até de compreender quais são os ciclos, né? De vivenciar os ciclos, de fato. Massa. Eu queria que você falasse também um pouco quais são os desafios, assim, que você encontra quando você meio que tenta explicar essa ideia da importância da educação ambiental, né? Seja para os pais, ou seja para pessoas que não têm muito essa vivência, assim, qual o maior desafio que você tem para explicar, assim, um pouco da importância da educação ambiental? Olha, os desafios, eu acho que é romper com as nossas crenças e os nossos medos. Porque a gente trouxe muito uma visão da natureza de contemplação, a natureza distante da gente. Então, até mesmo esses limites que a gente está falando que a natureza dá, existe uma crença de medo, né? De tipo, é perigoso subir, é sujo estar na natureza. Então, eu acho que um processo que a gente precisa romper são essas crenças que nos afastaram, nos desconectaram. Então, eu digo assim, as crianças, elas já estão inseridas no universo natural, elas são a natureza, elas são naturalmente crianças, assim, e naturalmente conectadas com esse ambiente, sabe? E eu acho que quem tem que romper com esses paradigmas mesmo são os adultos, né? Porque às vezes uma criança volta suja porque estava brincando na terra. Esse sujo que eu tô te falando, né? E aquele olhar do tipo, isso é sujo, isso é perigoso. Então, esse eu considero um grande desafio, e eu considero que esse é um desafio não só no universo ambiental, da educação voltada também para o infantil ou educação ambiental. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem para romper em todas as áreas profissionais, que é da visão linear, sair dessa visão linear e dessa distância da natureza para uma visão mais sistêmica e de interação. É um desafio nosso, meu, seu, de todas as atuações, né? Então, Laís, eu queria também saber, assim, que você falasse, deixasse até uma mensagem aqui, né, sobre qual é a importância dessa educação para a próxima geração, né? É um assunto que tem crescido cada vez mais, a gente falar sobre a importância do meio ambiente e da preservação, né? E eu acredito, assim, que educar a próxima geração é uma coisa quase que estratégica também para a gente poder manter e preservar mesmo o futuro do nosso meio ambiente, né? Então, mas eu queria ouvir de você, assim, que está inserida nesse meio mesmo, qual que é a importância que você vê, assim, e se eles conseguem mesmo assimilar essa importância do meio ambiente e desses assuntos relacionados. Olha, as crianças conseguem muito assimilar, sabe? Bem mais fácil do que nós adultos, porque o universo delas está mais fresco e conectado. E elas estão nesse processo de desenvolvimento dos sensores, né? Das habilidades sensoriais. Então, é mais fácil. Então, eu acredito muito nessa educação envolvente, nessa educação baseada na experiência, sabe? Na experiência do indivíduo, porque cada um tem o seu tempo também. Então, eu acho que experiências significativas, ela eleva a qualidade da nossa memória. Então, todos esses projetos que eu faço, eu acredito nisso,
porque as crianças vão guardar, sabe, essa sabedoria ecológica que eu acho, assim, que fica, sabe, essa memóriazinha. Eu acredito que ela é mais do que uma semente lançada. E eu acredito que nessa educação atual, nessa geração atual, né, assim, a nossa idade aqui, às vezes, muitas pessoas ainda desconectadas desse caminho natural, eu acho que a gente precisa lançar milhares de sementes, e espero que uma fala dessa seja uma sementinha para quem estiver ouvindo também, para quem estiver nessa jornada, nessa busca. E um caminho que eu acho que é a busca é a gente parar de buscar respostas e trazer perguntas provocativas, reflexões, sabe? Começar a se questionar por dentro, começar a questionar os padrões, começar a questionar essas crenças, aquilo que a gente acredita, né? E buscar a vivência, que aí a gente vai entender, vai se encontrar. Eu vejo que pelo nosso padrão linear, né, e conteudista que a gente veio educado, a gente quer muito as respostas. Nós somos uma geração que busca respostas. E aí eu acho que agora a gente tem que começar a ser perguntador, sabe? Questionador. E a criança tem disso. Quando eu falo para você que eles ficam testando hipóteses ali, matando o bichinho, ou tacando uma pedra para ver quão mais longe essa pedra vai, ou tentando subir, é natural da gente ser investigativo, ser curioso. Então, para essas crianças, quando eu estou ali nesse ambiente de aprendizagem com eles, eu quero estimular que eles continuem sendo isso, sabe? Não acreditem só nas verdades que o educador está trazendo para o ambiente. E eu acho que para a gente adulto, eu acho que é isso, buscar também se questionar. E a ideia, eu acho que não é nem assim, falar de educação ambiental para que eles se tornem pessoas que vão trabalhar, profissionais que vão para essa área, né? Eu acho que, às vezes, é mais uma questão de consciência mesmo do ser humano, né? Que a gente precisa ter como sociedade. E é engraçado porque eu lembro de uma história, por exemplo, de uma vivência que eu tive com meu pai, inclusive, quando eu era criança, com vegetação, né? E que acabou, assim, virando uma bola de neve que, no meu caso, me levou para essa área, né? Então, a gente que é paisagista, eu acho que se a gente for revisitar a nossa história, a gente consegue ver, assim, algumas situações em que a gente foi tocado de alguma forma, assim, que seja algum ensinamento de algum adulto, né? Alguma pessoa, ou alguma vivência que a gente teve mesmo com a natureza e que acabou nos moldando. No nosso caso, assim, a gente foi, assim, pro extremo, digamos assim, né? A gente foi mesmo para trabalhar na profissão, né? Mas mesmo que não fosse, o simples fato da gente ter essa consciência ambiental mesmo e nos melhora como sociedade, nos melhora como ser humano. Então é importante mesmo. Eu acho que essa fase, eu não sou da área de psicologia nem nada do tipo, né, de pedagogia, mas eu acredito que esse é um momento mesmo em que a criança está sendo moldada ali, o caráter dela, e muito do que ela vai ser no futuro está relacionado com essas experiências que elas estão tendo agora. Por isso que eu acho super relevante o seu trabalho. Por isso que eu quis trazer aqui para você falar um pouquinho mais e para a gente conscientizar também alguns pais, né, que eu acredito que é mais a faixa que vai escutar esse tipo de vídeo, a proporcionar para os seus filhos a experiência, né, de conhecer e de vivenciar e de entender a importância do meio ambiente, da fauna, né, e da flora também, né? Então, assim, é incrível poder trazer esse tipo de tema aqui. Nossa. E você acrescentou bastante, com certeza. Isso que você falou da sua memória, né? Eu até brinco assim, cara, a infância é um lugar que a gente pode voltar sempre que quiser, né? A gente sempre tem essas experiências significativas. E eu percebo muito isso quando eu tô com as crianças também né? Com elas, assim, nas oficinas. Elas sempre compartilham essa relação muito com a voz, sabe? Das experiências delas com muito, assim... os avós têm essa força também, sabe? E são pessoas que têm muitos saberes da natureza. Então, assim, você vê que as crianças, os relatos eu também planto com meu avô, eu também vou na árvore com meu avô. As experiências deles estão sempre relacionadas a isso. Isso me encanta, essa junção das gerações, né? E eu também lembro das minhas experiências também na infância, sabe? Muito assim, hoje eu vejo que a minha essência de como eu atuo, da minha formação e tudo mais, está muito relacionada com aquela criança da Laís, a forma como ela era, a forma como ela
tocava o mundo. Então a gente não se desprega disso. Por isso que eu trago essa questão das experiências significativas e da qualidade das memórias que a gente vai formando. Porque quando a gente para pensar mesmo, a gente lembra muito mais das experiências significativas do que do conteúdo. Você mesmo, se eu falar, né, a gente tem inúmeras histórias, cada um para contar da nossa infância, e elas estão muito atreladas a isso, né? A esses momentos do lado de fora. A escola, se você perguntar para as crianças, elas querem contar histórias na hora que elas estão lá fora, na hora que elas estão no recreio, né, na saída de campo que elas fizeram. E eu vejo hoje, por conta dessa minha atuação dentro do ambiente escolar, eu percebi, por exemplo, que o paisagismo, ele não é voltado para as crianças. Ele é voltado, assim, para uma beleza ornamental que não pode tocar, que a criança não pode percorrer, e que a maior parte do tempo na escola a criança está dentro da sala de aula, porque os intervalos são de 20 minutos. É absurdo 20 minutos, né? E então, assim, eu falo sempre assim, a gente tem que trazer um novo olhar de paisagismo, um paisagismo pedagógico, um paisagismo feito para quem está ocupando a escola, quem ocupa a escola, quem é essa comunidade escolar. A grande massa, a maior parte dessa comunidade escolar são os estudantes. Então, esse paisagismo precisa ser feito para os estudantes, para as crianças, né, de acordo com a faixa etária, para que eles possam interagir com esse ambiente, com esses jardins tão belos e cheios de ensinamentos. E é interessante você falar isso, porque você se formou, você é paisagista também, né, é especialista em paisagismo. E eu queria até aproveitar, pedir para você falar um pouco, porque a maioria das pessoas que quando olham para paisagismo, né, quando se deparam com esse termo, pensam justamente nessa questão estética, pensam justamente na função de contemplação, o que não deixa de ser, o paisagismo também tem essa vertente, mas ele tem outras coisas além disso, né? Esse canal, inclusive, é para falar um pouco sobre outras vertentes do paisagismo, né? Simplificar e desmistificar algumas coisas do paisagismo. Então eu queria que você falasse um pouco de paisagismo nessa vertente educacional, sabe? De que forma que a construção, a arquitetura de paisagens, ela pode ter, além de uma função estética, também essa função de educação de qualquer pessoa que tenha contato com ela. Olha, é muito interessante que a partir da minha ocupação dentro da escola como professora de horta escolar, e vivenciando os ambientes junto com as crianças, eu descobri a importância do paisagismo voltado para elas. Sabe aquela história de que quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que entender a vida do cliente? Uhum. Foi isso que aconteceu comigo sendo professora, né, das crianças. Assim, eu falei, caramba, o quanto um paisagista não entende a vida da criança nesse ambiente. E é muito importante esse olhar, porque a gente passa a maior parte da nossa vida nas escolas. Então, você imagina, o ambiente tem que ser voltado para você. Hoje já se tem um olhar muito grande da arquitetura escolar, mas pouco se fala do paisagismo escolar. Então, assim, eles são os clientes finais, né? E aí, assim, além disso, desse olhar para esse mini cliente, para esse cliente que são as crianças e os estudantes, os adolescentes, eu vejo também, assim, a riqueza do ambiente de aprendizagem que traz os jardins dentro de uma escola, por conta das próprias funções ecológicas que um jardim cumpre e que não estão sendo vistas como um ambiente de aprendizagem, né? Ali já está sabe, gatilhos enormes para aulas, né? Para aprendizados mesmo. E que, como a gente só tem um olhar mais voltado para o ornamental, isso deixa de ser utilizado, isso deixa de ser usufruído. Na verdade, isso deixa até de ser contemplado, porque começa a ficar tão batido, tão cego. Às vezes tem uma plantinha aqui, ninguém nem está vendo a planta, né? E às vezes também esse paisagismo ele é tão monótono, né? Ele é tão assim uniforme, só um maciço de uma planta só, que ele vai passar despercebido. Sendo que o paisagismo, ele tem esse potencial de ativar os nossos sensores, né? Porque a gente pode trabalhar com textura, com, né, folhagens diferentes, com flores, com cores,
né, com diversidade mesmo, né, tipo frutas, floração. Então, assim, e isso vai atrair outros organismos e vai constituindo um ecossistema. Então, dali podem vir toda um aprendizado de biologia, de clima, né, de climatologia, de solos, que são todas de química, de matemática, né, volumetria, formação dos canteiros e tudo mais. São todas matérias já na grade curricular conteudistas e que a gente só fica na teoria, só fica no conteúdo, sabe? A riqueza, a ciência está acontecendo do lado de fora e ninguém está vendo. Verdade. Massa demais isso, cara. Essa visão isso nem tava no roteiro, fazendo um parênteses aqui, né? E é muito massa, porque o paisagismo, ele realmente é isso, sabe? Ele não é... A gente tem que urgentemente quebrar essa ideia de que paisagismo é só para ser visto, né? Sendo que a experiência, ela tá relacionada com outros sensores além da visão. Então, isso é incrível e, de fato, tem que ser explorado mesmo. Você ia falando, eu ia lembrando do meu colégio e das experiências que eu tive no meu colégio e do paisagismo do meu colégio, que lá, assim, a gente tinha uma certa liberdade, pelo menos, tipo, de estar na grama, de estar interagindo com algumas espécies que tinha lá. Lá tinha um pomar, tinha um hospital das plantas. Então, cara, muito legal, assim, muito incrível. E realmente é algo que marca a infância, assim, é algo que marca mesmo. E para mim marcou. E eu tenho certeza que tem uma importância muito grande também e vai ter nas próximas gerações. Então que possamos ter paisagistas pensando dessa forma também. E possamos ter empreendedores pensando também dessa forma, né? Para que possam implementar esse tipo de jardim. Verdade. Massa demais. Emocionalmente faz muito bem os jardins. Além desses conhecimentos técnicos que a gente falou, a gente tem esse campo das emoções que você acabou de relatar. Então a gente constrói memórias afetivas, né, com os ambientes. Então, se um ambiente ele é permeado pelo natural, ele traz um aconchego, né? É verdade. Massa. Laís, queria agradecer demais esse papo que a gente bateu aqui. Foi muito enriquecedor para mim. É sempre bom ouvir um pouco mais do seu trabalho e tudo. Se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade, mas já deixa aqui meu agradecimento. Foi muito legal ter você aqui hoje. Gratidão, sucesso nesse canal, sou inscrita, né? Se inscrevam e não percam essa oportunidade, porque o Joab tem essa qualidade de transmitir, de trazer novidades pra gente. Obrigada pelo convite e quem quiser me siga também no Instagram, partilhe um pouco de mim mesmo, né? Da minha essência, não só profissional, mas de quem eu sou também, no perfil Laís Paisagista. Vou deixar aqui o perfil também. Galera aí, todo mundo segue a Laís porque ela tem esses trabalhos incríveis e muito conhecimento para passar pra gente. E é isso aí, família. A câmera parou de gravar na hora, mas voltei aqui só para te avisar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá vindo muito conteúdo legal. Tá? Também deixa os seus comentários aqui embaixo, o que você achou do vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante. Agradeço quem assistiu até o final. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!